Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão 893 sobre a virtude da caridade. Que é a caridade? A caridade é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual amamos a Deus por si mesmo sobre todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Então, como estamos vendo as virtudes teologais, essas três, fé, esperança e caridade, o alvo é Deus diretamente. Então, na caridade, tem dois aspectos. Então, o primeiro é amar a Deus por Ele ser Deus. E por Ele que a gente ama os outros. Mas você vê que Deus está tanto na caridade para com Ele, como Ele é a razão da caridade para com o próximo. Aí, por ser uma virtude teologal, ela nunca tem excesso. Então, ninguém vai amar a Deus que sobra amor. Nunca, é impossível. Porque quanto mais se ama a Deus, mais se ama a Deus, se ama a Deus mais e mais e mais e mais. Não tem limite. É igual a fé. Quanto mais se confia, mais, não é que tem tanta fé que está sobrando. Impossível. E esperança também, não tem como esperar em Deus de tal modo que sobra esperança. Não, quanto mais, melhor, ótimo, excelentíssimo e vai subindo. Agora, na parte da caridade com o próximo tem um limite. Aqui eu vou me deter um pouco, porque todo mundo fala de caridade, amor, e em nome da caridade se faz um monte de absurdo, hein? Primeiro que caridade não é ser um idiota, um trouxa, deixar explorar em nome da caridade. Não, porque como a virtude teologal, ela é sacratíssima. Então ela não pode ser profanada. Tem que se fazer uma distinção entre o próximo, porque é uma criatura, imagem e semelhança de Deus, um ser humano, deve ser amado por isso. E agora depende do próximo. O Nosso Senhor diz para amar os inimigos e fazer bem aos que perseguem, mas como inimigos. Não vou ter, porque senão vira falsidade, hein? Ninguém vai amar um inimigo que fez, não sei, qualquer estupidez da mesma forma que ama um filho. Seria uma coisa absurda. Então, um filho é amado como um filho, o pai como pai, a mãe como mãe, a tia como a tia, sogra como sogra, amigo como amigo, desconhecido como desconhecido. E assim, este amor, Nosso Senhor não exige necessariamente o afeto. Porque não tem como ter afeto por uma pessoa desconhecida. Mas o efeito desta caridade é estar disposto a fazer o bem que nós possamos quando essas pessoas necessitarem. Inclusive o inimigo. É difícil, mas desde da paixão de Cristo estamos obrigados a isso. Por isso Nosso Senhor morre no alto da cruz e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então tem que estar aí. O perdão é um ato de amor ao inimigo. Não quer dizer que tem que chamar, fazer um almoço, tratar ele como um rei, seria também o heroicismo da caridade, mas no fundo, para quem não tem a disposição de alma, seria uma falsidade tremenda. Aí vai contra a caridade. Então Deus é amado por Ele, somente por Ele, porque Ele é Deus e é a suma bondade. E agora o próximo é amado por amor a Deus. São Francisco de Sales explica muito bem que Deus, a medida do amor a Deus é que o amamos sem medida, que seja amado sem medida. Mas Deus colocou uma medida no amor ao próximo. Eu tenho que amar o próximo, Nosso Senhor disse, como a mim mesmo. Então o Senhor vê, às vezes fala assim, a dificuldade da caridade com o próximo, às vezes falta amor a si mesmo. Quem não cuida da sua alma não vai estar preocupado com a alma de ninguém. Agora, a partir do momento que cuida da sua alma, vai estar preocupada com a alma do próximo. Quem tem amor a si, não digo amor a si desordenado que se esqueça do amor de Deus. Não, porque nós também somos criatura de Deus. Deus também pagou os nossos pecados e o do próximo. Então, o alvo do amor tem que amar a si mesmo também. Então, quando tem amor a si, a medida do amor a mim mesmo é a medida que eu vou ter para com os demais. Agora, Deus é amado sem medida. Por que motivos devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus porque Ele é o sumo bem, infinitamente bom e perfeito. E além disso, porque Ele o manda e pelos inumeráveis benefícios que dele recebemos.
Então aqui tem uma ordem muito impressionante e totalmente teológica. O bem tem que ser amado. Então, por exemplo, porque amor, essa palavra está muito estragada entre nós, está sensualizada e um monte de estupidez. Não é isso. O amar, segundo a definição, é querer o bem do próximo. Aí tem o amor afetivo, que é um sentimento de amor, que todos os senhores me entendem. E depois tem o efeito, o amor efetivo, que são as obras boas obras que podemos fazer para o próximo. Então, Deus, ele deve ser amado, que é o primeiro mandamento, dos dois modos. E os dois modos não têm limite. O afeto, esse amor do sentimento, e o efeito. Aí nosso Senhor, referente à segunda coisa, o efeito do amor, ele disse o quê? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então aqui ele está se referindo ao amor efetivo, que é muito importante e eu diria que é o mais importante. Então a prova do nosso amor a Deus é que obedeçamos os seus mandamentos. Nos esforcemos para, já tem amor. Agora quem não está nem aí com os mandamentos de Deus é porque não tem amor a Deus. Agora, o afeto também é importante. Nós, porque viemos do modernismo, né? Uns foram da renovação carismática, então tinha muito sentimento, muito sentimentalismo. Nós, agora, na tradição, às vezes a gente tem um amor meio gélido, enquanto ao sentimento. Não. São Francisco de... São Felipe Neri amava Nosso Senhor, inclusive com sentimento, com afeto ardentíssimo. Já lhes contei há pouco tempo num sermão que o seu coração batia tão forte de amor a Deus que quebrou 2 costelas dele. O coração que quebrou. Pulsações de afeto. Bom, as senhoras quando estão apaixonadas e vê o amado, o coração dispara. Pois então, ele vê no seu amado, Nosso Senhor, o coração disparou e quebrou-lhe 2 costelas também. Pois então, agora vai falar que ama porque tem maiores pulsações cardíacas? Também, mas tem aquilo que é o amor do afeto, do efeito. Por isso se faz outras coisas. Os amores, não digo estúpidos, mundanos e pecaminosos, o amor honesto entre um homem e uma mulher, por amor se fazem tantas coisas corretas, então o amor a Deus também clama por coisas entre Deus para conosco, aí a paixão de Cristo nos remiu, e nossas para com Ele, obedece os meus mandamentos. Só isso que Nosso Senhor pediu, hein? Os 10, nada mais. Porque nos 10 está incluído um monte de coisa também, mas Nosso Senhor simplificou tudo. Como se deve amar a Deus? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Isso é do Antigo Testamento, que Nosso Senhor perpetuou para sempre, que a Deus se ama com todo o coração. Então, o afeto a qualquer pessoa não pode ser maior que o afeto que devemos dar a Deus. O serviço que se presta a qualquer pessoa não pode ser maior que o serviço que se presta para observar os mandamentos da lei de Deus. Deus tem que ser o primeiro e, por ser o primeiro, tem que ter a maior parte. Por isso, foi prescrito na Sagrada Escritura com toda a mente. Quando amam, ficam pensando no alvo, não? Distraídas, as mulheres queimam as coisas, as costuras saem tortas. A roupa do menino Jesus sai com a manga como fosse o bom Jesus dos Passos. E o que acontece? O pensamento, claro, porque quando se ama quer estar perto e tendo distância física, como se aproxima? Pensando na pessoa. Então, quando se ama a Deus mais, se pensa mais em Deus. Simples, com toda a mente. Então, o esforço de pensar em Deus, uma jaculatória durante o dia, nos perrengues da vida, é o esforço de amá-lo mais.
olhar uma imagem, Senhor, tenha piedade. Em vez de reclamar para alguém, vai aos pés de um crucifixo, tirar o terço do bolso, beijar o crucifixo. Então, porque quem ama, pensa. As mães que não tiram os filhos da cabeça, porque amam, estão preocupadas. Podem estar dormindo, robustos, bem alimentados, num cofre, as 7 chaves, protegidos de todos os males que os homens podem causar. Estão preocupadas pensando, porque ama. O amor faz pensar. E se está essa proximidade física, faz pensar menos. Por quê? Porque a presença satisfaz a ausência, a distância. Então, aí é Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Vamos entender por que Deus quis ficar no Santíssimo Sacramento. Porque o amor requer proximidade física. Aí no Antigo Testamento tinha o que? A Arca da Aliança. Deus não estava na arca, era uma caixa de madeira. Mas se fazia presença pela imagem. Aí no Novo Testamento, a prova de amor é não, vou ficar perto fisicamente. Onde estiver uma hóstia consagrada, Deus está vivo e verdadeiro, inteiro, plenamente ali. Por quê? O amor quer ficar perto. Deus nos ama, ficou perto fisicamente de nós, numa intimidade maior do que qualquer outra. Porque Ele entra, nós o ingerimos, Ele está dentro da gente. Uma mãe não pode engolir o filho. O esposo não pode engolir sua esposa, mesmo que às vezes tenham tentativas. E vice-versa. Mas nós ingerimos a Cristo e nos transformamos nele. Porque é a maior intimidade e amor, na maior proximidade que existe. Bom, é muita bondade do nosso Senhor. Que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer preferi-lo a todas as criaturas mais caras e mais perfeitas, e estar disposto a perder tudo antes que ofendê-lo ou deixar de amá-lo. Aqui, tudo isso com equilíbrio, mas o equilíbrio não tira a radicalidade, podemos chamar, da afirmação. Por quê? Vou dar um exemplo. Santa Maria Goretti era uma jovenzinha aí da Itália, final do século passado, antepassado em realidade, que amava muito o Nosso Senhor. E qual era a prova de amor de Deus, dela para com Deus, do seu amor para com Deus? A castidade. Era virgem, e então a sua virgindade era levada à heroicidade. Aí teve um homem saliente, perverso, que tentou violentá-la. O que ela preferiu? Morrer que perder essa bela virtude. Aí fala, mas padre, ela foi agredida, se ela cedesse ela tinha pecado. Pô, por forças físicas, hein? Da violência do ato que há, é uma coisa abominável, mas ela preferiu morrer. Ela se matou? Não. Ela resistiu, o rapaz ficou irritado, estava na casa da mãe que era costureira, não, então ele pegou uma tesoura e violentou ela deu várias tesouradas. Ela morreu alguns dias depois, perdoou, infeliz. E pela conduta que ela resistiu ao mal. Este homem foi preso, depois ele se converte. Os franciscanos não aceitaram ele como religioso, mas ele viveu no convento. E ele teve a dita de estar na canonização daquela que ele tinha matado. E esse homem não foi para o inferno por quê? Porque ela resistiu ao pecado, ela perdoou e ela salvou esse infeliz. Impressionante. E por que tudo isso? Porque ela amava a Deus e aprova seu corpo limpo. Simples assim. E o amor a Deus fez com que aquele que era inimigo da castidade, um perdido, um perverso pela concupiscência, se salvasse. Porque esse homem passava rezando rosários o dia inteiro. E se os senhores tiverem a oportunidade lá no YouTube, fazendo propaganda do YouTube, momento propaganda, assim vai parar de me censurar também, tem um videozinho que a mãe dela está na canonização da filha, estava velhinha, mas estava viva, e o delinquente regenerado pela graça também estava naquela que ele tentou abusar. Amor a Deus conserta tudo. Então, quando nós resistimos ao mal, quando vem dos homens
também dispõe, porque o amor de Deus se irradia. É um raio. É impossível resistir um raio fulminante. Pois então, foi um raio de graça sobre este homem que caiu sobre ele, da onde veio? De Santa Maria Gorete, que foi alvo das suas paixões e ela resistiu por amor a Deus. Amar a Deus com todo o nosso coração, sobre todas as coisas. O que quer dizer amar a Deus com todo o coração? Quer dizer consagrar-lhe todos os nossos afetos. Então, acima de todos os afetos que podemos ter honestamente a qualquer pessoa, Deus tem que ser o primeiro e o maior afeto da nossa parte. E quando se tem dificuldade para com isso, se pede a graça a nosso Senhor de amá-lo cada vez mais. O que quer dizer amar a Deus com toda a nossa mente? Quer dizer dirigir para Ele nossos pensamentos. Então eles diziam, principalmente nessa ausência de sacramentos por causa da crise, é razão para amar mais a Deus, porque temos distância do sacrário. Então devíamos pensar mais em Nosso Senhor, desejar mais Nosso Senhor. Quando tudo estava, cada paróquia tinha tudo direitinho, não pensaram. Então a ausência de Deus é justo para consertar o que os abusos da sua presença, por falta de amor, causaram nos negligentes. Pensar em Deus. E aqui na prática, jaculatórias, pedidos de socorro, mentalmente mesmo, muscular, como dizia uma imagem sagrada, dirigir o olhar a elas e invocar Nosso Senhor, são modos de fazer isso mais habitualmente. Quer dizer amar a Deus com toda a nossa alma. Amar a Deus com toda a nossa alma quer dizer consagrar-lhe o uso de todas as potências da nossa alma. Então, a nossa inteligência. Porque uma criança tem que estudar para conhecer a verdade? Todas as verdades vêm de Deus. Todas. Desde a matemática, biologia, química, filosofia, tudo. Deus é a causa de tudo que existe. Então, bom, tudo que se faz por conhecimento, amor à verdade. A vontade humana que busca o bem verdadeiro. Quem é a causa de todos os bens? Deus. Então, quando buscamos o bem, amamos o bem conhecido, o que nós estamos fazendo? Remontando até Deus. Quando conhecemos, não sei, tem digitais de Deus numa folha, numa flor, numa paisagem que Ele é o Criador. Quando nós apreciamos essas perfeições e remontamos ao Autor, estamos também nos unindo a Deus Nosso Senhor. Aí vamos entender São Francisco. Tudo era irmão, irmã formiga, irmão mosca. Mesmo que ele tinha reprovado a irmã mosca, não, que ela é aproveitadora, a irmã formiga também, que acumula na primavera para o inverno aproveitar das suas reservas, mas em todo caso ele via perfeitamente a inteligência de Deus posta no reino animal. É magnífico, hein? Por causa das velas do altar a gente tem que ver as abelhas. Olha, uma colmeia, o único defeito de uma colmeia é que quem manda é uma rainha. Falar, Senhor, não, porque Deus deixou uns detalhes, é uma mulher que comanda a coisa. Tirando isso, não, e o incrível, apesar disso, funciona infalivelmente. Esse é o milagre da colmeia. Entendeu? Olha, primeiro que ela é muito bem servida e tem uma matemática ali incrível, porque para acumular mais mel, a casinha é cônica. Então faz uma assim para acumular mais. Então imagine, uma mulher que pensou muito bem. Não, isso é um milagre. Reproduzam abelhas laboriosas em suas vidas. O problema é que todos têm que servi-las, senão dá problema. Bom, essa parte não reproduzam muito, não leve muito a sério. Mas, então, elas são inteligentes? Nenhuma, são lesadas. Mas fazem tudo inteligentemente, porque o instinto que Deus deu, e nisso Deus é magnífico. Então, das criaturas chegar a Deus. Bom, amar a Deus com a nossa inteligência, com a nossa vontade. Que quer dizer amar a Deus com todas as nossas forças? Amar a Deus com todas as nossas forças quer dizer
esforçar-se por crescer cada vez mais no amor dele e proceder de maneira que todas as nossas ações tenham por motivo e por fim seu amor e o desejo de lhe agradar. Então isso serve para coisas mais simples da vida. Por isso a oração da manhã. Vamos começar um dia com Deus. À noite também. Porque o que adianta começar com Deus e terminar sem Ele? Nos perdemos. Então, para começar com Deus e terminar com Deus, rezamos de manhã e de noite. Não importa o que, pode ser 3 Ave-Marias, mas façamos. Então, de manhã apontamos e à noite acertamos. Deus foi o princípio e o fim de todas as nossas ações. Por que devemos amar o próximo? Devemos amar o próximo por amor de Deus, porque Ele o manda e porque todo e qualquer homem é imagem de Deus. Então, aqui não importa. Vamos ser simples e sempre verazes. Quando a pessoa é boa, quando a pessoa fez alguma coisa e temos obrigação de gratidão, facilita o amor ao próximo. Agora, quando é insuportável, pedante, mal educado, grosseiro e etc., dificulta bastante o amor ao próximo. Mas não vem ao caso nem uma coisa e nem outra. É porque todo ser humano é uma imagem e semelhança de Deus. Por isso, estamos dispostos a fazer o bem na medida que Deus o exigir. E este é o amor que devemos ter. Somos obrigados a amar também os inimigos? Sim, somos obrigados a amar também os inimigos, porque também eles são nossos próximos e porque Jesus Cristo o mandou expressamente. O padre está meio... de amor aos inimigos, tem São Carlos Borromeu, que já contei também para os senhores. Com 10 anos de sacerdócio, me dou ao luxo de repetir as histórias para parecer um padre velho. 10 anos de sacerdócio, quase velho. São Carlos Borromeu, os eclesiásticos, ele foi bispo de Milão, diziam assim que era melhor ser inimigo dele que amigo. Por quê? Porque ele tratava muito bem os seus inimigos. Melhor do que os amigos, sem falsidade. Então diziam, é melhor ser inimigo dele que amigo, porque para ser muito bem tratado. Esse é o heroicismo do amor aos inimigos. Teve o caso, eu não vou lembrar o nome do santo, tem um santo, como que é o nome daqueles, olha só, para lembrar de um santo vamos a uma bebida, que é um digestivo, que tem aquele cervo. Jägermeister. Isso. Essa bebida. Essa bebida se chama isso. Não se escandalize do conhecimento cultural da senhorita. É por causa de um santo, que tem um cervo, né, e uma cruz em cima. Como se chama esse santo, senhor? Não, esse é o nome do conteúdo. Pois então, por aí tentei lembrar e não consegui. Estes santos são João Gualberto. Aconteceu que o irmão dele foi assassinado por um delinquente. Aí aconteceu que ele foi fazer vingança. Pegou a arma, achou o assassino. Quando ele foi fazer o seu serviço vingativo, o bandido fez o sinal da cruz. Ele ia morrer. E aí, Sexta-feira Santa também, Paixão de Cristo. E se eu não me engano, tinha a questão do servo também com uma cruz em cima. Bom, aí ele não se vingou. Se Deus não se vinga dos seus na cruz, quem era ele para fazer isso? Amor ao inimigo. Matou o irmão, hein? Não é fácil. Pois então, isso foi o amor. Ele não precisou abraçar, beijar e falar muito obrigado por ter matado meu irmão. Falsidade. Doía, por isso queria se vingar da morte do irmão. Mas perdoou o infeliz. Por quê? Por causa do sinal da Santa Cruz. Amor aos inimigos. Obrigado pelo conhecimento. Regras mnemotécnicas. Não se escandalize. Que quer dizer amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos quer dizer desejar-lhe e fazer-lhe tanto quanto pudermos todo o bem que devemos desejar para nós e não lhe desejar nem fazer mal algum. Da mesma forma que não é caridoso consigo desejar o mal a si, por isso quando a gente se xinga, é um absurdo, hein? Tem gente que tem essa mania.
Ah, sou um idiota, um estúpido. Ah, pode ser tudo isso, mas não diga isso para si mesmo. Se não podemos dizer para o próximo, não podemos dizer para nós. Se nós não podemos desejar o mal para nós. Eu vou para o inferno, sou um desgraçado, infeliz, etc., um maldito. Não pode se dizer isso. Eu não posso dizer para o outro, eu não posso dizer para mim mesmo. Então, o que acontece? É a regra amar como a si mesmo, o próximo. Aí, na parte do efeito, é fazer o que nós podemos. Ninguém está precisando. Não é assim pegar o salário e despejar na Praça da Sé aquela multidão de mendigos. Ninguém pode fazer isso. Mas quando nós pudermos dar aquela roupa guardada, aquela moeda. Não, moeda não dá para fazer grandes coisas, hein? Mas algumas coisas. Às vezes é o bom dia, que o mendigo, todo mundo tem medo, hein? Tem uns que são muito simpáticos. Ali na região 7 tem uns que às vezes pede para se confessar, hein? E a fina flor só estão sujos. Dá um banho, dá para pôr para colitar a missa, hein? Tem piedade em alguns. Impressionante. E às vezes um bom dia, todo mundo trata eles como animais, são seres humanos. Muitos é efeito dos vícios, do pecado, e nós temos aí a imagem perfeita do que o pecado está disposto a fazer conosco. Então temos compaixão. E isso é caridade para com o próximo. Quando amamos a nós mesmos retamente, amamos a nós mesmos quando procuramos servir a Deus e depositar nele toda a nossa felicidade. Então o amor a nós mesmos, como assim o amor é o querer bem. Quando nós queremos o nosso bem, qual é o nosso bem? Bem com B maiúsculo, Deus. Qual é a nossa felicidade com S maiúsculo? Deus. Então, quem busca Deus, ama a si mesmo como deve ser, com a intensidade correta, do modo correto. Como se perde a caridade? Perde-se a caridade com qualquer pecado mortal. Então, a alma perde o amor a Deus quando comete um pecado mortal. E vamos entender por quê. Porque Deus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ao não guardá-los, se perde o amor a Deus. E ao se arrepender e confessar, recupera. Que é a última pergunta. Quando recuperamos a caridade fazendo atos de amor a Deus, arrependendo-nos e confessando-nos bem. Então, o amor a Deus é o motor, é a bússola, é o barco que nos leva desse desterro até Deus nosso Senhor.